Olá, amigos. Nós tivemos um problema aqui com a internet. A nossa internet caiu, mas acredito que já restabeleceu. Possivelmente a gente tenha a mesma problemática novamente. Infelizmente, a gente está com um problema de conexão, mas a gente vai tentar solucionar sempre que cair, retornar o quanto antes. Nós pedimos e agradecemos ao mesmo tempo pela paciência de todos os nossos irmãos que estão nos escutando, nos assistindo na noite de hoje. Pois bem, estávamos conversando sobre a passagem de Jesus quando estava contando da parábola dos pequeninos. Aquela parábola, se nós não nos recordamos pelo nome, que ele nos explica que quando nós fazemos algo para as outras pessoas, a Deus nós estamos fazendo, e quando nós não deixamos de fazer algo para as outras pessoas, também deixamos de fazer para Deus. E aí Jesus, fazendo toda a preleção desse dia, o doutor da lei se levanta na multidão e pergunta-lhe, querendo tentá-lo: Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus, sabendo das intenções daquele homem, lhe responde: o que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? E Jesus então, e aí o homem então lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem, faze isso e viverás. E o homem continua interrogando Jesus: mas então quem é o meu próximo? E Jesus então narra naquele momento a tão conhecida parábola do bom samaritano, daquele homem que descia de Jerusalém a Jericó e é assaltado por alguns ladrões que lhe deixam caído depois de roubarem os seus pertences, todo machucado. Passa então um levita, o vê e não faz nada. Passa um sacerdote, vê aquele homem caído na estrada, passa e também não faz nada. Mas vem um terceiro homem, que é um samaritano, vê aquele homem caído e vai ao seu encontro, trata-lhe as feridas, passando óleo, um unguento, coloca-lhe no seu cavalo e leva até uma estribaria, até uma espécie de hotel, de hospital, uma enfermaria, para que ele pudesse ser tratado, e paga-lhe os denários, ou seja, a moeda da época correspondente, para que aquele homem fosse bem cuidado. E ainda promete a devolutiva quando ele voltasse, para pagar também as demais despesas. Esse é o resumo, a parábola do bom samaritano. E nós vamos perceber, meus amigos, que a parábola do bom samaritano, ela vem ilustrar uma questão fundamental que está ligada ao tema programado para a noite de hoje, que diz acerca da intolerância religiosa e o Evangelho de Jesus. Se nós buscarmos no Evangelho de Jesus, nós não vamos encontrar um ponto sequer que trata da intolerância. Nós não vamos encontrar um ponto sequer que vem falar acerca do ódio aos semelhantes, do desrespeito. Muito pelo contrário, toda a mensagem de Jesus, ela é marcada pelo amor, pela mansidão, pelo respeito, pela tolerância. Tanto é que Jesus nos ensinou: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. É a tônica do Evangelho de Jesus o exercício do amor, o amor a todas as pessoas. Quando nós vemos o Jesus confirmando ao doutor da lei que se encontram inseridos
todas as leis e todos os profetas, o amar a Deus acima de todas as coisas. De que forma? De todo o coração, de toda nossa alma e de todo o nosso entendimento. E amando a Deus desta forma, amando ao próximo como a nós mesmos, nós vamos compreender o exercício do amor ao próximo que começa a partir do respeito. Os samaritanos, à época de Jesus, eles eram mal vistos, porque havia uma rixa política, religiosa dos judeus com os samaritanos. E essa parábola, ela demonstra exatamente a compaixão manifestada por este samaritano em relação a esse irmão caído da estrada. A mesma compaixão é que nós somos convidados a exercitar com os nossos irmãos, sejam eles quais forem. Nós estamos tratando nesta noite acerca da intolerância religiosa. Mas em verdade, meus amigos, a intolerância religiosa, ela é apenas a espécie de um gênero de intolerâncias que o espírita, em particular, o cristão em geral, é convidado a se levantar contra. Porque, como colocamos, não há um ponto sequer no Evangelho de Jesus que alimente, que nos ensine, que fale sobre a intolerância. Muito pelo contrário, é sempre em torno do respeito a todas as pessoas. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é que está escrito na lei e nos profetas que Jesus nos traz nesta passagem. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. O que é que significa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? Amar a Deus desta forma, trazida por Jesus, a gente pode entender como um conjunto de toda a integralidade do amor que nós somos convidados a manifestar. E como é que nós manifestamos esse amor a Deus? Deus precisa do nosso amor? Não, Deus não precisa do nosso amor. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, conforme nos ensina a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Portanto, Deus é o absoluto, nós é que somos o relativo. Dessa forma, Ele não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos do amor dele. Mas como é que nós devemos entender, então, esse grande convite de Jesus de amar a Deus? O que significa amar a Deus num sentido profundo se Deus não precisa desse nosso amor? E aí a gente mergulhando nesse versículo evangélico, nós vamos entender. Amar a Deus de todo o nosso entendimento significa compreender a essência divina. Compreender a essência divina entendendo os mecanismos da divindade. Mas os espíritos, essa é uma questão bastante interessante. Os espíritos, eles nos falam lá em O Livro dos Espíritos que a nossa evolução ainda não nos permite compreender essa essência divina. Nós, os espíritos dizem, sabemos o que Deus não pode deixar de ser. E aí os espíritos nos falam dos atributos divinos, da eternidade, da soberana justiça e bondade, da unicidade e os demais atributos divinos. Mas o que Deus é, de fato, nós ainda não conhecemos e estamos longe de conhecer. Então fica a indagação, mas se nós não temos condições de conhecer a Deus, como é que Jesus ele está nos recomendando amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração? E aí nós vamos entender, analisando o próprio Livro dos Espíritos e o Evangelho de Jesus, de forma geral, que o convite para amar a Deus, ele passa pelo amor à criação divina. E qual que é a maior criação de Deus? Se nós observarmos lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a maior criação de Deus são as próprias leis divinas.
A gente vai ver na questão 619, por exemplo, que as leis divinas são eternas, foram criadas pelo próprio Criador, mas elas são eternas como Ele mesmo, são imutáveis como o próprio Deus. Então, a maior criação de Deus, nós podemos dizer, são as próprias leis divinas, que coordenam, que governam, que equilibram todo o universo no qual nós estamos inseridos. Nós somos frutos desse amor de Deus que criou as leis divinas e a elas nós devemos nos submeter, conforme está nos ensinando a questão, por exemplo, 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não, nos respondem os espíritos da codificação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu determinada missão com o fim de fazê-los progredir para chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade. E aí explicitam os benfeitores espirituais acerca desta verdade, que é o que nós estamos conversando na noite de hoje. Então, amar a Deus, no sentido profundo da palavra, nós podemos entender como esse amor profundo às leis divinas, esse amor no entendimento da própria lei de Deus. Quando o doutor da lei ele nos ensina sobre amar a Deus de todo o entendimento, nós podemos traduzir para nossas palavras por essa questão mesmo de entendimento, de entender a lei divina, de entender a lei de Deus, de compreender as minúcias da lei. E aí o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos nos ensina exatamente essa questão, quando ele nos diz que as leis divinas, elas não devem ser tão somente estudadas, mas elas devem ser investigadas. Quando a gente faz o exercício de investigar as leis divinas, seria um ponto a mais do estudo, seria um exame mais aprofundado do que a lei divina tem a ver conosco, do que nós temos a ver com a lei, de que forma que nós aplicamos a lei e nos submetemos a ela. A gente vai compreendendo esse processo espírito-lei, lei-espírito e, no todo, Deus, e a gente vai adentrando com muita naturalidade nesse segundo processo, que é amar a Deus de todo o nosso coração. Coração nos ensina o quê? Nos remete a quê, meus amigos? Coração nos remete a sentimento. Quando então nós vemos no Evangelho de Jesus amar a Deus de todo o entendimento, de todo o nosso coração, nós podemos traduzir como a aplicação no campo dos sentimentos das próprias leis divinas, dos ensinamentos trazidos por Jesus, que naturalmente Jesus ele veio para nos ensinar acerca dessas leis divinas. Senti-las, portanto, no coração, a partir de um exercício reflexivo, de um exame, de uma investigação, é um exercício de amor a Deus, de externar a Deus, nosso Pai, esse amor universal. E esse terceiro eixo do amor a Deus, se assim nós podemos dizer, amar a Deus de todo o entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, essa alma é a aplicação, é a vivência da própria lei divina. Nós amamos a Deus, então, nós podemos sintetizar assim para o nosso entendimento, nós amamos a Deus, meus amigos, em 3 etapas distintas, concomitantes, que se aplicam na nossa vida. Quando nós nos colocamos à disposição do estudo das verdades celestiais, por meio das leis divinas, quando nós sentimos as leis divinas na nossa intimidade e quando nós aplicamos a lei divina na nossa vida. Quando nós exercitamos esses 3 pontos do amor a Deus, nós estamos no exercício de fazer o bem, de cumprir a lei e todos os profetas, porque é assim que Jesus finaliza esse versículo. Assim, então, está escrito
todas as leis e todos os profetas. Mas é interessante nós notarmos que esse exercício de ganhar a vida eterna, como é a pergunta do doutor da lei, ele não termina somente no amor a Deus. Ele vai além. Porque amar a Deus é um ponto, mas amar ao próximo é um outro ponto fundamental também para que nós possamos compreender o respeito aos nossos irmãos. Quando a gente estuda acerca das leis divinas, nós vamos entender que a sua aplicação, a sua prática, ela somente é possível na sua integralidade quando nós estamos diante do relacionamento com o próximo. Por isso é que amar ao próximo como a nós mesmos nos amamos é fundamental para o exercício integral do amor a Deus. Amar ao próximo, portanto, é estar junto dos nossos irmãos, respeitando-lhes a individualidade, respeitando-lhe as escolhas, respeitando muitas vezes as decisões que estão em desacordo com a própria lei divina. É uma questão muito fundamental toda a questão do respeito e do amor ao próximo, da compaixão. Porque em humanidade nós estamos misturados, miscigenados a espíritos de todas as categorias. E cada um de nós tem a sua forma de pensar, de agir, de escolher, de se manifestar. Quando Jesus nos ensina acerca do amor ao próximo, ele não coloca nenhuma distinção, nenhuma condição, nenhuma vírgula. Ele nos diz: amai ao próximo como a vós mesmos. Jesus não nos diz amar ao próximo que faz as mesmas coisas que você, amar ao próximo que frequenta a mesma casa espírita, amar ao próximo que é da mesma religião, amar ao próximo que tem as mesmas decisões. Não é esse o ensinamento de Jesus, um ensinamento restrito. É um ensinamento geral. Jesus, quando ele nos entoa o amor, ele entoa esse amor a todos os seres da criação. E aí nós podemos, inclusive, estender este amor não só aos espíritos. E aí, espíritos, nós estamos na generalidade de desencarnados e encarnados, mas também aos animais, às plantas, aos minerais. Tudo o que existe no universo, nós somos convidados a exercitar o amor, sobretudo aos nossos irmãos. Quando nós vemos, portanto, qualquer comportamento de intolerância religiosa, nós estamos em um profundo descumprimento das leis divinas. Não tenhamos dúvida disso. Sobretudo a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, desobedecendo esse princípio de amar ao próximo como a nós mesmos. É um profundo desrespeito às leis, porque nós não estamos respeitando a liberdade do nosso próximo em escolher a sua crença religiosa. Nós não estamos respeitando as escolhas desse próximo, nós não estamos tendo qualquer respeito para com a generalidade do grupo pelo qual ele faz parte. E não é este o ensinamento de Jesus para nós, para a humanidade. Ainda ontem nós estávamos conversando com um amigo que estava nos questionando acerca de outras religiões, de manifestações religiosas de outras religiões afrodescendentes que fazem trabalhos relacionados à energia. E ele estava me perguntando, mas isso existe mesmo? De tal coisa, de me atingir? E aí nós estávamos colocando para esse nosso amigo que de fato existe e de que cada religião ela tem a sua forma, tem os seus dogmas, tem as suas crenças, e cada um trabalha numa linha que acredita ser o mais certo. Não nos cabe neste ponto julgar se aquilo é certo, se aquilo é errado. O que cabe a nós, espíritas, diante de uma situação dessas? Qual que é o exercício que Jesus nos ensina exatamente nessa parábola que iniciamos?
o exercício da compaixão, meus amigos. Se a gente percebe que há uma situação equivocada em um irmão nosso de outra religião, o nosso papel é julgar? Não. O nosso papel é respeitar as escolhas de forma compassiva. E quando formos solicitados, quando nos for pedido, nós atendermos com esclarecimentos, com respeito, sobretudo na aplicação da misericórdia, como fez o samaritano acolhendo aquele caído na estrada que foi assaltado e aplicando-lhe remédio nas chagas deixadas pelos bandidos por conta do acidente. Esse é o comportamento do cristão verdadeiro, daquele que convive com todas as pessoas e, convivendo com todas as pessoas, respeita as opiniões de cada um. O cristão verdadeiro não é aquele que sai acusando, jogando pedra. Uma lição muito importante eu tive também com um amigo espiritista, porque infelizmente no movimento espírita nós temos tido uma avalanche de livros antidoutrinários. Médiuns profundamente obsidiados, fascinados, têm psicografados livros com erros doutrinários muito grotescos. E existem espíritas que alimentam essa indústria dos livros pseudo-doutrinários. Existem casas espíritas que compram e vendem esses livros. E certamente, em Vitória, esse amigo foi fazer uma palestra. E aí nós e uma caravana de Cuiabá que estávamos lá, fomos acompanhá-lo. E aí chegando eu vi alguns livros com os títulos que eu já conhecia, de uma análise que eu já havia feito. E aí nós questionamos o nosso amigo que faria a palestra. Mas você não vai avisar os dirigentes da casa espírita? Você não vai falar? E aí ele me deu uma lição que eu tenho até hoje para mim. Não, eu não vou falar, porque eu estaria sendo desrespeitoso adentrando nas minúcias da casa espírita, nas escolhas que a casa espírita faz. Se os dirigentes me perguntarem o que é que eu acho da obra X ou da obra Y, eu falarei. Mas em nenhum momento eu vou chegar com acusações levantando cartazes de que isso é certo e de que isso é errado. Não é esse o nosso papel, como se fôssemos defensores da doutrina espírita. Um exemplo marcante disso nós temos na obra Voltei, de Francisco Cândido Xavier, que traz o caso do vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que ali está com o pseudônimo, e aí ele narra que ele era um profundo defensor do espiritismo e em todos os momentos brigava em ideias, defendendo a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, meus amigos, ela não precisa de defensores. E muito mais do que isso, ela não precisa de acusadores. Um outro exemplo, ultimamente tem vindo bastante mensagens nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, mensagens também psicografadas, falando que a pandemia vai acabar no dia X, no dia Y, e falando isso e falando aquilo. E essas mensagens elas têm se multiplicado nos grupos de WhatsApp. E aí um desses que nós participamos também me foi questionado sobre isso. Mas você não vai falar? O fulano, você viu a mensagem que o fulano postou? Você não vai falar nada? E aí nós nos lembramos desse ensinamento tido com o nosso amigo em Vitória e nós repetimos a mesma coisa. Não nos cabe acusar nem levantar. Nos cabe entender, compreender que a pessoa, se ela está compartilhando aquilo, para ela é uma verdade. E a verdade, meus amigos, ela deve ser respeitada, independente de onde venha. Nenhuma verdade, entendamos isso, nenhuma verdade ela deve ser posta sobre a outra. As verdades elas devem ser colocadas de forma muito amorosa, de forma muito caridosa, sob pena de estarmos
defraudando a lei divina. A verdade é como um diamante. Tem as suas pontas porque ele foi todo moldado. Eu posso entregar a alguém de forma bastante amorosa e eu posso arremessar essa verdade, esse diamante, também à pessoa. Qual que é a forma que vai machucar mais? Ou melhor, qual a forma vai machucar? A forma que eu arremessar. Porque como o diamante é pontudo, eu jogo essa verdade, naturalmente vai machucar aquela pessoa que está recebendo. Agora, se eu entrego a verdade, aí sim nós estamos no exercício caridoso, no exercício virtuoso. E como é que essa entrega é feita? Quando a porteira está aberta, quando a pessoa quer receber, não é abrindo, arrebentando, assaltando, como fez os salteadores na parábola, mas é quando nós somos solicitados, nós vamos ao encontro entregando a verdade. E em questão de espiritismo, o que é a verdade? É tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, tudo aquilo que nos traz o Evangelho de Jesus, nos trazem os Espíritos amigos na obra da codificação. Aí estão todas as leis e todos os profetas, como Jesus encerra. Tudo que vai além disso está fora da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o ensinamento de Jesus para todos nós. Então, amar a Deus é justamente esse exercício de conhecer a verdade. E o amar ao próximo é justamente o exercício de aplicar a verdade com os nossos irmãos, como nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Encerra Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós não gostaríamos que ninguém viesse nos atirando verdades, nos dizendo que o Espiritismo é incorreto, que o Espiritismo não existe esse negócio de falar com os mortos, não existe esse negócio de renascer. É a opinião dos outros irmãos perante as nossas crenças. Respeitemos da mesma forma que nós respeitemos as crenças. Se nos forem chamados ao questionamento, a gente tece as considerações necessárias. Certamente é esse o comportamento que nós gostaríamos, portanto é esse o comportamento que nós somos convidados a exercitar perante o nosso próximo. E aí sim, cai por terra qualquer atitude de intolerância, qualquer atitude de desrespeito, de desamor, de discórdia. Por quê? Porque nós estamos refletindo em torno do amor a Deus e em torno do amor ao próximo, que tem como base o amor a nós mesmos. E como eu vou me basear em mim mesmo, no meu exercício de alto amor, então é muito mais fácil eu saber de como agir perante o nosso próximo, porque nós vamos nos basear da forma como nós gostaríamos de receber. E ninguém gostaria de receber desrespeito, ninguém gostaria de receber intolerância, ninguém gostaria de receber desamor. Basta nós percebermos o quanto ficamos inquietos, irritados muitas vezes, quando alguém nos chega dizendo que nós fizemos isso ou aquilo e estava errado. Isso nos marca profundamente, nos magoa, nos deixa chateado. Se nós não gostamos de receber isso, da mesma forma não devemos proceder perante os nossos irmãos. E em matéria de religião, muito mais. Porque em matéria de religião há todo um conceito, um dogma, uma ciência estrutural. E aí não vai ser a gente falando disso ou daquilo que vai mudar. Portanto, meus amigos, diante de qualquer manifestação religiosa, diante de qualquer situação que estejamos, respeito em primeiro lugar. Diante de qualquer religião, tolerância. Diante de qualquer manifestação equivocada ou não, paciência. Essas são as chaves do progresso, as chaves do exercício divino, do exercício da lei divina. E fazendo assim, conforme nos ensina Jesus nesta passagem evangélica do Evangelho de Lucas,
nós alcançaremos a vida eterna. A vida eterna não é ficar desfrutando do paraíso celestial que não existe. O Espiritismo nos ensina que não existe esse paraíso que a gente vai e fica lá para todo sempre. A vida eterna é a vida do espírito que se descobriu imortal e que vive essa imortalidade no seu dia a dia. E a cada dia é uma nova oportunidade de ser feliz, de amar, de agir no bem e de estar em contato com os seres superiores da espiritualidade. Essa é a vida eterna, é a vida daquele que sabe e se sente imortal, vivendo um dia após o outro e praticando, vivenciando a lei divina em toda a sua pujança, que nos levará à pura e eterna felicidade, conforme nos ensinam os benfeitores na questão 115 do Livro dos Espíritos. É o convite para todos nós: respeito, tolerância, amor ao próximo. Fazendo isso, viveremos conforme nos ensina Jesus. Vamos orar, meus amigos, para encerrar o nosso momento de reflexão? Então, fechando os nossos olhos mais uma vez e mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e a Ele solicitando as bênçãos para esta noite que vai se encerrando. Senhor Jesus, Divino Amigo, te agradecemos por mais este dia, por mais esta semana, que tivemos a oportunidade, Senhor, de vivenciar os ensinamentos trazidos por Ti. Seja no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, onde quer que estivemos, tivemos, Senhor, a grande oportunidade de exercitarmos as virtudes. E por isso nós te agradecemos, inclusive pelas oportunidades perdidas, Senhor, em que descumprimos as leis imortais da criação. Te agradecemos porque agora, refletindo em torno delas, nós podemos perceber que haverá novas chances para praticar o contrário, para oferecer a outra face, para fazer o bem a que todos estamos destinados, pois que é o nosso dever. Senhor, pedimos neste momento aos benfeitores amigos que atuam em vosso nome, que possam multiplicar por toda parte energias de esperança, de otimismo, de saúde. Principalmente, Jesus, nestes dias de pandemia, em que muitos de nós já estamos cansados e sobrecarregados, que nos encontramos aflitos, muitos de nós perdidos na solidão. Oramos, Senhor, por toda a humanidade. Sobretudo, vos pedimos pelo nosso país, o Brasil. Que os benfeitores amigos, chefiados pelo Espírito Ismael, que é o nosso governador, possam em vosso nome atuar, Senhor, disseminando vibrações amorosas por todos os corações. Que as dúlcidas vibrações que nos envolvem neste instante sejam também remetidas, Jesus, aos hospitais, aos lares, em que se encontram irmãos nossos acometidos pela Covid-19, que estão desencarnando em massa, que todos possam receber o alívio do vosso amor, a entoar, Senhor, nos corações o sublime: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Dai-nos, Jesus, a vossa paz e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, nós agradecemos a presença de todos, a paciência com que tiveram ao nos assistir e contamos mais uma vez com a participação nas nossas demais programações da Casa Espírita André Luiz. Que Deus nos abençoe a todos e tenhamos uma excelente noite e um excelente final de semana de descanso. Muita paz a todos.